Hoje, casando com as palavras ditas aqui um pouquinho, né? A gente vai falar um pouquinho da ação do Espírito dentro da comunhão. Eu estava separando alguns textos para o casamento da minha amiga que foi ontem. E foi curioso porque a mesma palavra que, por vezes, servia e eu vi sendo pregada para casamento, serve muito para a comunhão da igreja. Então, eu estava percebendo, né, que muitas palavras ditas para casamento também se assemelhavam a palavras importantes para a gente tratar como igreja. Né, muitas instruções que a palavra de Deus nos dá, às vezes para casamento, que o pessoal tira, né, para casamento, não estou falando que está errado isso, mas se a gente for olhar a síntese do texto, às vezes a primeira ideia da descrição original era até falar da igreja, porque é representada muito bem pelo casamento, que foi uma instituição criada por Deus para representar, em primeiro lugar, a relação dele com a igreja. Então, partindo dessa premissa, eu estava lendo alguns textos e aí me deparei com um que me fez refletir com muito carinho da importância da comunhão. Porque quando a gente vai ver lá em Eclesiastes falando, dois é melhor do que um, porque a recompensa do trabalho de dois é maior do que o trabalho de um, né? E vai falar de como é bom ter uma parceria, de como é bom ter um amigo, de como é bom ter um marido, de como é bom, mas a ideia de ter parceria. Até porque, e esse é legal, trazendo um pouquinho a ciência, quando eu estava pesquisando no meu mestrado, eu tinha encontrado um estudo mexicano que tinha encontrado associação entre casais que não se sentiam sendo parceiros um do outro com depressão. Ou seja, quando o casamento não nutria ali uma parceria, uma solidariedade um com o outro, né? Na verdade, estava associado à solidão. Então, as pessoas casadas, mas que dentro do casamento não viviam isso, se sentiam mais solitárias do que as outras, que às vezes não tinham nem casado. E aí eu falei, nossa, Senhor, e às vezes isso acontece dentro da própria igreja, né? Apesar da gente fazer parte de um grupo, de um corpo, né? Quantas vezes a gente pode se sentir sozinho dentro da igreja? E isso foi uma coisa que Deus tratou muito comigo, porque uma das coisas que tem marcante da minha conversão era a quantidade de abraço que eu recebia. Então, quando eu ia para a igreja, era muito abraçada. Não por todo mundo, mas a Ana tem um ministério do abraço. Ela tem. E isso me constrangia, porque por vezes eu orava, e graças a Deus, nessa igreja militante, eu venci isso e consegui abraçar muita gente, amém? Amém. Deus está me quebrando. E aí, Deus vai mostrando como é essencial a vida em união. E eu tenho desenvolvido esses estudos lá com a minha família, e é legal que até conversando com o Dudu, ele sempre fala, não esquece que é importante a gente reforçar a comunhão, não esquece que é importante a gente reforçar a comunhão, porque é mesmo, a palavra fala isso. Paulo vai mostrar que tinha alguns que por chateações, por motivos diversos, se desprendiam da comunhão. Né? Eu sou Cristo em casa, então tá tudo bem. E Paulo fala que não, que isso não é bom. Esse era o costume de alguns já desde aquela época, e Deus já não se agradava disso. Por quê? Porque fomos feitos para servir. Muito além da nossa família. Em primeiro lugar, nossa família, mas muito além da nossa família. E isso foi uma coisa que me confrontou muito na minha conversão. Mas eu queria ressaltar nesse momento de como a comunhão foi importante para o meu amadurecimento até pessoal. E eu sou muito grata à igreja por isso, vulgo casa. Obrigada. Porque eu comecei a pensar nisso no último ensaio que fizemos aqui para a peça e tudo mais, que calhou de ser o dia que Ana, Paulinha e Rafa estavam botando as madeiras aqui, e o pessoal veio para a peça, a Margot veio porque achou que era de limpar a igreja. No final a gente falou, não vai limpar a igreja, não vai limpar a igreja. No final, quem veio para o ensaio nem sabia que ia limpar a igreja. Mas a gente entrou em comunhão, num consenso lá, não dá para fazer tudo de faz. E foi muito lindo, eu fiquei encantada vivendo aquele processo, porque foi uma faxina muito divertida, foi muito engraçado. A gente carregando essas madeiras lá para dentro, para escolher madeira, eu brincava com a Emily, cara, agora eu dou muito mais valor a Noé. Meu Deus, se eu estou reclamando, meus dedinhos estão reclamando com pallet, imagina aquele homem.
O tanto de madeira que ele teve que carregar. E aí foi muito legal, porque não foi nada programado, não foi nada forçado. E quando eu vi, estava todo mundo, não, então vamos lavar a igreja. E estava todo mundo se ajudando. A hora a gente se atrapalhava mais do que ajudava, porque Dudu tinha que tirar o som daqui, identificando os fios. E aí a gente foi tentar ajudar, a gente puxou os fios, não identificou nada, mas a gente ajudou. E é assim, Dudu podia falar, não, saiam daqui porque vocês estão mais atrapalhando que ajudando. Não, por quê? Porque é necessária a comunhão. A gente se afiar, a gente se ajustar. Porque é normal, a gente não tem a mesma cabeça que o outro, a gente não tem a mesma ideia, a mesma sabedoria, às vezes, que o outro, mas o que vale é um coração quebrantado. E a gente vai se ajustando. E foi muito legal que depois dali a gente acabou a faxina e tudo mais, saiu todo mundo aqui morto, mas a gente já conseguiu acabar tudo. E eu fiquei muito feliz, porque era um desejo meu faxinar a igreja. Porque eu cresci na bolha, gente. Eu não sabia fazer nada. Quando eu pegava a vassoura para varrer dentro de casa, minha família ria de mim, porque eu não sabia pegar. E aí eu ficava com vergonha, ele já não me cobrava e eu fui largando de mão. E eu ficava assim, eu me ajuda. Quando eu casar, eu quero ser uma dona de casa bonitinha. Eu quero ser, né? O primeiro banheiro que eu fui lavar foi na minha casa, quando eu fui casar. E comida, eu fui fazer na minha casa. Fui aprender com o Paulinho como é que fazia comida, como é que fazia arroz, como é que fazia feijão. Glória a Deus pela minha sogra. Mas era um desejo meu, não era para eu não passar vergonha, quando o pessoal falava, vai ter faxina na igreja, mas era um negócio que me doía, porque eu sentia que eu estava falhando com a igreja, assim. Claro que eu não sentia que, meu Deus, eu vou perder minha salvação, porque eu não sei varrer a igreja, não é isso. Mas era que ardia no meu coração o desejo de servir junto. Eu achava muito legal, quando chegava, estava cada um fazendo um negócio, e eu ficava completamente perdida e sem graça de pedir ajuda, de perguntar como é que fazia. E eu fui aprender a arrumar as coisas na igreja também. E eu lembro muito da paciência de todo mundo comigo, né? Prendendo o riso às vezes. Quando me via fazendo uma coisa muito, muito engraçada, varrendo torta, essas coisas. E aí eu me lembro também de uma vez que eu vim para a igreja, e aí era para passar pano, era alguma coisa assim, e eu tinha pavor de pano de chão. Tem ainda. Tanto que eu não tenho pano de chão na minha casa. Mas aí o pano de chão... E eu lembro que foi um negócio assim... Eu vim tanto em oração, eu falei, Senhor, mas eu quero servir. Se todos os meus irmãos estão fazendo, sem nervosinho, ninguém queria estar aqui, todo mundo queria estar em casa. Me ajuda, Senhor. E em oração eu consegui pegar o pano do chão. Só que o que eu achei mais lindo, foi que a Ana e mais alguém, quando me viu pegando o pano de chão e eu estava torcendo, e eu estava em paz de verdade, porque eu sei que eu não sou obrigada, de novo, igreja, eu sabia que eu não era obrigada a nada, era um desejo meu, era um processo meu. E aí, eu lembro que a Ana, eu não sei mais quem, não sei se foi Margarete, que olhou assim, Luli, não precisa, a gente sabe que você não gosta, e aquilo foi tão... Porque isso é entendimento de corpo, não era só um monte de formiguinha trabalhando como se ninguém se importasse com o outro. Mas era questão de estar aqui no mesmo ideal. E ainda assim, acima de tudo, se preocupando com os outros. Então a parte mais legal da comunhão não era eu ter criado coragem para torcer o pano, mas era da igreja reconhecer que era um processo difícil para mim. E querer ali me ajudar. E assim, e aquilo me marcou até hoje. E aquilo me marcou muito. Eu falei, não, gente... Deus cura. E eu torci o pão e tal. Evito, mas consigo fazer já, sem passar mal. E aí eu me lembro que justamente o que mais me marcou não era a unidade no fazer, não era como a igreja ficou impecável depois. Porque não ficou, porque depois eu fui ver que a gente esqueceu de varrer ali fora. Mas foi o prazer de estarmos juntos, trabalhando pelo mesmo ideal. Qual era? De servir a Deus. Qual era? A preocupação que estava todo mundo de receber os visitantes, a preocupação que estava todo mundo de não ser pesado para ninguém. A gente não sabia fazer um monte de coisa e a gente foi fazer, né? A Salete se dispôs a fazer a peça, fazer a dança, nunca quis desistir várias vezes. Eu falei, não vai desistir. Mas porque é servindo como pode, mas é servindo principalmente com o entendimento verdadeiro de que você não está sozinho. De que você tem alguém que precisa de você. Quem é esse alguém? É a tua igreja. E como é que... Luz, só posso servir, então, virando pano de chão? Não, graças a Deus por isso, porque senão eu estava lascada. Mas eu entendia que tem várias multiformes para a gente servir ao Senhor. E muito mais importante não é servir aqui, é servir lá fora. E sobre esse entendimento de servir lá fora, me deparei com um texto sobre comunhão,
que ele vai falar dos dons, mas eu queria muito que vocês tivessem o entendimento que eu fui ter só hoje. Eu sempre li o texto dos dons, né, que a diversidade dos dons e tudo mais, como se fosse uma coisa para ser vista e vivida dentro da igreja. E nunca foi. Claro que vai acontecer, porque a gente é igreja em todo lugar. Mas é muito mais para ser lá fora. E eu queria que vocês me acompanhassem nessa leitura com esse entendimento. Não com o entendimento de uma manifestação espiritual local aqui dentro da igreja, mas é lá fora. É para quem não conhece até. Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, que diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços. Graças a Deus, não é todo mundo que tem que pegar no pano de chão. Nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Exatamente o que o pastor que falou aqui no início. Não é o meu braço. Eu não pretendia que Deus me achasse melhor porque eu estava me sacrificando ao torcer o pano de chão. Tirando o dia do meu descanso para vir fazer uma faxina na igreja, para ir visitar alguém, para levar uma palavra e tudo mais. Não é isso, porque como o pastor bem falou, a gente não ganha ponto com Deus de forma nenhuma. Mas é com o entendimento de se disponibilizar à vontade dele. E assim ela se manifesta. Se manifesta como? Não do jeito que eu quero, do jeito que ele quer, porque é perfeito. Ele vai se manifestar em nós através de diferentes dons e através de diferentes serviços. Mas o Espírito e o Senhor são os mesmos. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Isso é maravilhoso. Porque ninguém foi chamado para... Nem todo mundo foi chamado para fazer a mesma coisa. E era um erro do meu momento de conversão, quando eu ainda orava para Satanás se converter, enquanto nova convertida. Um dos meus devaneios era esse, de que tinha um ranking, né? Tinha um patamar, tinha um grauzinho que a gente precisava subir. Né? Por exemplo, eu cheguei a ter um entendimento na época, caraca, todo mundo então tem que ser pastor, porque é o nível máximo de crente que tem. E eu estava acreditando nisso, eu ficava, como é que eu vou ser pastor? Eu não sei falar, eu não sei. E eu entrava num desespero lá com os meus 14 anos. E aí, o Senhor vai falar que é manifestado o Espírito. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então não é por uma moda, não é pelo que você mais acha bonito, não é pelo que todo mundo fala que todo mundo tem que ter. É de acordo com a presciência de Deus do que vai ser proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outra a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. E voltando no versículo lá de cima, não precisa voltar não, Paula, que dizia também que é como? Concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, se não for útil, Deus não vai dar, Deus não vai manifestar. Porque do que adianta virmos aqui, vermos céus abertos e a gente voltar para o nosso pecado de estimação, a gente voltar para ser o cão chupando manga dentro de casa, a gente voltar para ser uma pessoa insuportável no trabalho. Não existe isso. Isso não é um fim proveitoso. E eu cansei de ver pessoas no dom mais banalizado de todos, que seria, digamos, falando em línguas, né? Ou até que falavam que tinham visões e tudo mais, que Deus me livre de encontrar essa pessoa na rua.
do lado de fora, meu Deus do céu, fugia de encontrar a pessoa. Por quê? Porque era insuportável. Porque não cumpria, porque fazia o quê? Fazia de Deus mentiroso. É muito fácil a gente se apegar a algum dom, né? Não, hoje eu quero ter esse dom aqui. Ao meu bel prazer. Não interessa se é isso que a igreja precisa, se a igreja não precisa. Igual, para que Deus daria a alguém aqui o dom de cura se não tem ninguém doente? Para que Deus manifestaria aqui o dom de línguas se não tem quem interprete? Não é útil. Então, que não se faça. É assim que a palavra de Deus faz. E é assim que a gente precisa se alinhar. Mas o principal chamado que eu queria trazer nossa atenção aqui é que Deus fez isso para a gente não manifestar só na igreja. Cada um vai ter um dom. Cada um vai ter, ou vários. E assim, porque é a multiforme graça de Deus. É Ele que atua em nós. E tem muitos que não são citados, às vezes, né? A hospitalidade é dom. Né? Piedade. Né? A paciência. Domínio próprio. A Emily estava clamando aqui, tadinha, pelo domínio próprio. Mas olha como é linda a beleza do corpo de Cristo. Que já salientando, não é meu corpo, não é teu corpo, não é o corpo da casa, é o corpo de Cristo. A gente pode, às vezes, aqui até elencar. Eu já vi muita gente fazendo isso. Elencando temperamentos. Tal temperamento é bom, tal temperamento é ruim. Como se fosse assim. E não é. Deus dá conforme a utilidade. Por que cada um aqui pensa de um jeito? Porque assim o corpo anda, né? E a gente vai se aprofundar na leitura disso mais para frente. A Emily estava falando aqui como o temperamento dela, que é mais assim, às vezes é difícil dela se segurar. Quando ela vê, já falou. Quando ela vê, já fez. O meu temperamento, que é completamente o oposto do da Emily, nunca impediu a gente de estabelecer uma amizade. Uma sempre puxando a outra porque faltava. Por quê? Qual é o meu pecado? Se eu for culpar o meu temperamento por isso? Omissão. Covardia. E está errado do mesmo jeito. Por que o corpo precisa do espiritado, de Pedro, né? E de... Quem era calmo? João, filho do trovão. Moisés. Por isso que você vai ver na mesma igreja Pedro e Moisés, né? A gente vai ver pessoas assim. Eu vejo até o texto que Dudu mostrou de Barnabé. Eu vejo Barnabé ali sempre aparando as beiradas, né? Quando Paulo vai brigar com Marcos, Barnabé vai, opa, calma aí, vamos tentar acalmar aqui, vamos tentar resolver. Porque Deus fez a igreja assim, cada um do seu jeitinho. Um estacando água nos outros, né, Salete? Para batismo, amém? Era um batismo profético que você estava fazendo, eu creio. E outros, de fato, acalmando situações, sendo pacificadores. E Deus precisa dos dois, porque vai ter momento que a igreja tem que se manifestar com autoridade, sem temer, sem pensar em para quem que está falando. E nessas horas chega os mais espivitados para frente. E vai ter hora que a igreja tem que apaziguar, tem que recuar. E aí chega os mais tranquilinhos na frente. E assim Deus vai trocando a gente de lugar. Isso é perfeito. Que um não queira ser o outro. Eu não posso querer ser a Ana. A Ana não pode querer ser eu. Não posso querer ser Paulinho, porque isso não vai funcionar. Não existe um ser humano perfeito e ideal. Deus fez todos. Por quê? Porque assim é útil. Porque assim é bom. E aí, cabe a nós orar, não só para que Deus manifeste em nós os dons que são úteis ao reino dele, né? Os dons que são úteis à igreja dele, a melhor maneira que nós temos para servir, mas também como o meu temperamento. Igual outro ponto, a Emily falou, ela percebeu nela, no temperamento dela, o que ela precisava tratar em Deus. E a gente precisa buscar individualmente, Senhor, eu tenho essa vantagem para te servir. Isso aqui eu posso usar para te servir. Isso aqui eu posso usar para te servir. Já isso daqui, Deus, me ajuda. Eu preciso mudar, eu preciso controlar. Porque acima da cara da Lúlia, acima da cara da Salete, acima da cara da Margot, tem que aparecer Cristo. E Cristo teve todos os temperamentos, mas na medida certa. Porque você vai ver ele dando chibatada nos mercadores. E também você vai ver ele apaziguando, não se metendo em briga nenhuma, apaziguando os guerreiros e tudo mais. Por quê? Porque é manifestado no momento que é útil. Então você é valoroso, meu filho. Não por você, mas pelo Espírito que habita em você, que vai ser manifestado na hora devida, no momento devido, da melhor forma que poderia ser. E aí,
A gente pode continuar lendo lá no versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Antes de eu seguir nisso daí, eu esqueci de falar uma coisinha. Quando a gente fala aqui, nos versículos anteriores, né, dons de cura, dons de palavra de conhecimento, dons de palavra de sabedoria, né, operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, a gente pode muito bem manifestar isso lá fora, na nossa família, na nossa casa, né? Onde Deus nos dê oportunidade de fazer. Não é para ser algo visto só dentro da igreja, né? Mas o corpo de Cristo tem que ser identificado no reino aí fora. E aí vai dizer no versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. De novo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? A gente precisa entender que a gente faz parte de uma coisa muito maior, muito melhor, que extrapola as paredes da casa. A gente não pode deter o corpo de Deus só aqui a casa. Não, eu sou parte do corpo de Deus, mas eu sou o pezinho da casa. Então eu só sirvo aqui. Não! O nosso reino é espalhado por toda a face da terra. E é esse reino que nós devemos servir, sem barreira nenhuma, sem barreira de denominação, sem barreira, tudo lá para fora, para que o mundo veja a manifestação dos filhos de Deus. No versículo 20 vai dizer: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos em especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um corpo sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Eu não sei se vocês já viram a doença chamada coreia. Já viram coreia? Depois bota no YouTube. Coreia, doença coreia. É uma doença que a pessoa começa a ter movimentos involuntários no corpo. Ela não tem nenhum defeito cognitivo, mas parece até que ela está dançando. E para andar, ela quer ir para frente, um pé vai para frente, o outro vai para trás, e vai para o lado, vai para o outro, e os braços se descoordenam. E é muito interessante porque você vê ali, nossa, gente, é a mesma pessoa, em tese, é a mesma cabeça, dando o mesmo comando, mas por um defeito na comunicação. Cada braço vai para um lado, cada perna vai para o lado. Tem cirurgia que resolve, mas toda vez que eu vejo um corpo desajustado, né, que eu penso assim no corpo, ai meu Deus, que a gente não esteja assim, que a gente tenha entendimento de que é a mesma cabeça coordenando cada passo, cada coisa. E aqui é muito legal que ele vai fazer a comparação. O olho não tem que se menosprezar, o ouvido não tem que se menosprezar, um membro não tem que querer ser o outro, porque não tem um membro melhor, mais, que seja de maior prioridade para que o corpo funcione. A gente lembra disso quando a gente bate o dedo no pé, né? A minha amiga que precisou operar o timo. É um órgão, tá vendo? Muita gente nem sabia o que era o timo. É um órgão que ajuda na regulação do sistema imunológico. Sem timo a gente quase morre, ela tem que tomar remédio para a vida inteira. E ela vai dar valor para o timo dela quando ela teve que perder. Por uma doença autoimune que ela tem e tudo mais. E eu fiquei, caraca, assim, o timo, órgãos que a gente nem se liga.
mais ainda, dentro do nosso corpo, né? Temos os macrófagos. O Dudu é fã dos macrófagos. Que são um tipo específico de célula da imunidade, sistema imunológico da gente, que ele é muito fofo. E eu vejo nitidamente o Deus, né? A obra do amor de Deus dentro do nosso próprio corpo. Por quê? Luli, bati meu dedinho, entrou uma farpa ali. Fui pegar a madeira, entrou uma farpa. Provavelmente, aquilo ali eu abri, né? Uma porta para infecção. Abri uma porta para vírus, para bactérias e tudo mais. E eles vão vir, porque a gente bota a mão em tudo aqui. Por isso que eu chego em casa, passo álcool no telefone. Paulinho fica desesperado comigo. Mas, gente, é porque eu trabalhei em CTI, então você nunca sai de lá normal. Nunca sai. Estou bem melhor. Peguei no pão de chão, estou bem melhor. Mas aí, você abre uma porta de entrada para a bactéria. E aí, quando essa bactéria entra, temos célulazinhas circulantes que ficam tipo a paisana, assim, né? Ficam numa blitz ali, procurando sempre se tem uma coisa estranha, se não tem. Tanto que tem bactéria tão forte que ela se disfarça de célula do corpo. Se na paredinha da célula tem glicose, tem as moléculas de glicose, de açúcar, as bactérias safadas não aprenderam a fazer isso. Por isso que a gente não pode ficar tomando antibiótico à toa. A gente vai criando monstros dentro da gente. Tem que tomar antibiótico certinho. Mas é mesmo, porque é isso que faz a bactéria ter mais tempo para estudar, entendeu? E aí, a gente tem os macrófagos, que são células que ficam rodando pelo corpo, procurando algo de errado, alguma coisa a consertar. E aí, entrou a bactéria aqui no meu dedo. Ele vai identificar essa bactéria, e se ela for muito grande, ele vai encapsular ela. Mas, por vezes, ele vai encapsular ela e, às vezes, ele não tem força para sair dali. Ele talvez não consiga destruir ela na velocidade certa e tudo mais. E aí ele manda mensagem para o linfócito T e pode mandar para outras células aqui. E aí, quando ele manda, elas vêm, uma célula maior, mais forte, ela vem e engloba ele. Só que, olha a tristeza, né? Para que a bactéria fosse morta, ela foi presa pelo macrófago primeiro, ele prende ela, e ele chama o linfócito T para vir e aniquilar aquela bactéria. Só que ele não consegue soltar a bactéria para o linfócito T pegar. Ele morre junto. Por nós, por mim e você. Várias vezes ao dia, a gente nem sabe quantos macrófagos a gente já gastou. Na tatuagem, ele que agarra a tinta. Ele que agarra a tinta da tatuagem. E aí, enfim, e aí a gente pensa, nossa, o macrófago, quem será que é o macrófago do corpo de Cristo? Assim, né? Porque não tem só olho, não tem... E a gente não tem ideia do que Deus fez para nos proteger, do que Deus fez na sua linda criação. E a gente, às vezes, quer uma única posição dentro do corpo. Gente, olha quantas coisas eu apresentei para vocês aqui que vocês nem sabiam que eram importantes, que eram úteis, que a gente sem eles não vive, né? Sem macrófago, sem timo. O timo que faz os macrófagos ajuda na metabolização deles. Mas, gente, e às vezes a gente fica buscando, digo por mim, por vezes eu buscava, não, eu tenho que atingir tal posição, porque aí sim eu vou estar servindo a Deus. O dia que eu conseguir servir a Deus assim, dessa maneira, aí eu vou sentir que eu vou estar servindo a Deus. Aí eu vou sentir que eu estou sendo útil para a minha igreja. Só que não é assim. Vai ter gente que vai ser macrófago, ninguém nem vê. E é menos importante? Não, meu filho, você salva vidas. Você salva vidas. E sabe quem eu penso no macrófago? O Ministério da Intercessão. Porque ninguém vê. Ninguém vê a oração dos nossos irmãos um pelo outro, ninguém vê a nossa oração, só o próprio Senhor. É em silêncio, né? Às vezes Deus revela, identifica ali um problema e resolve ali na oração e pede para quem? Para o próprio Senhor vir. Né? Mas ele se sacrifica ali em tempo de oração, né? Em dedicação da palavra, buscando para quê? Para a saúde do corpo. Porque você pode perguntar, para que eu vou orar para a vida do Margot? Para que eu vou gastar meu tempo, que eu nem tenho, orando por um problema da Margarete, que eu nem sei se vai me atingir? Porque ela é do teu corpo. Gente, uma pessoa aqui interna, a gente estava orando por uma senhora que estava com risco de perder o dedão, né? Eu fiquei na ala de cirurgia vascular, de cirurgia de varizes e tal, do Hospital do Servidor. Gente, é uma coisa que você chega a pensar, nossa, mano, parece uma coisa besta. Porque como é que um negócio que começou numa unha do pé
encravada, infeccionou. O sangue, muitas das vezes, pela diabetes, não consegue ser renovável ali, porque o sangue fica grosso com açúcar, né? Não consegue ser renovável ali. E aí a pessoa vai e corta uma unha, corta meio dedo, corta meio pé, E se a pessoa não muda o hábito, e isso é muito importante para a mensagem que a igreja tem que ter. Se a igreja não muda o hábito, a gente vai igual aos pacientes da diabetes. E vai cortando até onde não preservar. Gente, é difícil você ver alguém lá que chega a primeira vez e chega com a perna preta. E aí, não, meu Deus, vai ter que amputar a perna toda por diabetes. Não é assim. É uma unha encravada. É um dedinho que bateu e não curou. É uma coisa mínima. É uma unha roxa, um funguinho de unha, um bichinho de pé. Porque nem achei que ia sentir nada mais. Olha outro ponto. Eu estou muito mais biológico do que eu achei que ia ser. Outro ponto que... porque Deus sempre falava comigo, cara. Na faculdade, toda vez eu chorava. Eu estudava para a prova, eu chorava. Porque, macrófago, é você, Senhor, na minha vida. Mas qual é o outro problema? Por que tanta coisinha de pé? Todo mundo sabe que é tão importante e às vezes não consegue se atentar. Paciente que é diabético, muitas das vezes tem parestesia diabética, que é uma dormência, uma lesão nervosa, porque o sangue não chega lá, né? Os nervos, que são o cabinho elétrico que conecta a nossa consciência com o mais extremo do nosso pé, também está prejudicado, porque o sangue não chega lá. E por que o sangue tem que chegar no nervo e todas as estruturas? Porque é onde leva oxigênio, onde leva comida, porque cada célula come, as células comem. Comam para as células comerem. As células respiram. Respirem para as células respirarem. É importante. A gente só respira. A nossa comida é quebrada, até ela caber dentro da célula do fígado. E é assim em todas as células da pele. Por isso que todo dermatologista, quando vai te atender, você fala, eu estou com cabelo ruim, estou com a pele ruim. Ele falou, como está a sua alimentação? Eu posso te passar o creme mais caro que for. Se não chegar comida, se não chegar nutriente para a sua célula, vai adiantar de nada, porque é interno que o nosso corpo faz. Mas aí a gente voltando para a parestesia diabética. Quando ela vem, por que muitos diabéticos não percebem, né, que machucou e tal e deixa passar do tempo? Porque ela adormece o pé. É silenciosa. E o Brasil é um dos campeões de morte por hipertensão e diabetes. Doenças preveníveis, né, doenças que têm prevenção, doenças que têm controle, que, graças a Deus, o controle do Brasil é bom, assim, né, é gratuito, pelo menos, a assistência é boa. Mas sabe qual é o problema? O principal problema? Depende de quem tem. Depende da atitude, na mudança da alimentação, na aquisição das atividades físicas, né, na orientação. Então, é difícil manter isso, é difícil a pessoa perceber. E, principalmente, a dormência, gente. Isso que me veio voltando para a palavra aqui. Quantos membros, às vezes, a gente não percebe que estão precisando de ajuda, que precisam de cuidados, porque estão dormentes. E quando a gente vê, a igreja inteira paga por isso. Né? Começou no dedinho, mas a gente não estava sentindo. Não estava doendo, não estava acontecendo nada. Fui vendo ali, vi que estava meio estranho, mas não orei. Não fui perguntar, não fui tentar ajudar. Quando vem, um escândalo na igreja. É pequeno. E o reino de Deus é todo interligado. A gente precisa estar ligados uns nos outros o tempo todo. Uns nos outros. Nunca é sobre mim. Nunca é sobre você. É sobre servir. A quem? Ao teu irmão. A quem está do teu lado. Então, cuida. Seja um macrófago na vida de alguém. Não é para ser metido, ficar falando, o que você fez hoje? Quero relatório completo. Não seja inconveniente. Tá? Os macrófagos não são inconvenientes. Mas que a gente esteja atento em oração, em perguntar de verdade, você está bem? Sentiu sua falta? Você não veio hoje? Está precisando de alguma coisa? Gente, tem gente que vem aqui e às vezes não tem mais de ninguém. Às vezes o único consolo era o meu, às vezes em casa. Eu não me sentia aberta para conversar com a minha família, até porque ninguém era cristão lá também. E o meu refrigério, o meu esforço, assim, era a igreja. Muitas coisas que eu precisei enfrentar na minha vida, o meu primeiro socorro foi a igreja. E graças a Deus eu tive vocês. Porque se eu tivesse em outra e não fosse bem instruída, não por muito menos, gente. A gente vê o estrago que acontece aí fora. Então, que a gente esteja atento a qualquer dormência, a qualquer dedinho dormente. Isso, trazendo, tá? Pode ser uma pessoa que a gente sente distante, que a gente sente abatida, que a gente se preocupe e vá logo perguntar, você está comendo da palavra de Deus? Você está bebendo de Cristo, que é a fonte da vida?
Você está precisando de ajuda? Você está machucado? Você está ferido? Fui eu, me perdoa. Anda junto, se reconcilia. Então, esse é o papel da igreja. A gente é um corpo por causa disso, por causa da multiforme de Deus. Aí você vai ver Deus fazendo um corpo com essa riqueza de detalhes, usando isso para exemplificar a tua igreja, e vai querer ver todo mundo com a mesma função? Que sem graça. Não pode. A gente quer macrófagos, a gente quer timos aqui. A gente quer coração, a gente quer cérebro, a gente quer tudo, porque a gente precisa de tudo. Então, dando prosseguimento a isso, vou ler da segunda parte do 24, só para a gente fechar essa parte do entendimento, que diz assim: contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem. O coração não funciona se o fígado não fizer sangue, né? Se o pulmão não respirar, o cérebro não funciona se o estômago não estiver bem, se o intestino não estiver bem, né? Todo mundo sabe que uma constipação não faz com a mente de uma pessoa, não é? A gente fala, meu Deus, é uma coisa besta, parece que o corpo para de funcionar, você não pensa mais direito, você fica com raiva de tudo, você fica com dor de tudo. Então, Deus bota aqui para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Sempre é pelo outro. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, os de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de cura? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aí, a partir de agora, a gente vai tratar até Por que eu pedi da Ana cantar o louvor no final da palavra? Para aumentar a nossa reflexão nesse assunto. Porque o corpo ao qual a gente faz parte não é nosso. O Pai é nosso, né? Mas o corpo é de Cristo. Somos úteis dentro do corpo porque somos usados pelo próprio Senhor, pelo Espírito que nos coordena. O Espírito nos coordena a servir e a funcionar da maneira que Ele nos instrui a fazer. E por isso eu quero que a gente tenha paz no coração de, meu Deus, será que eu estou servindo certo? Será que eu estou servindo errado? Ore ao Senhor, mas que você tenha paz, porque Deus te fez do jeitinho certo para servir da maneira que Ele planejou que você poderia servir. Então, fique em paz com isso. Você não tem que mudar de cor, você não tem que fazer o cabelo crescer. Estou falando coisas bestas, mas assim, se aprimore como? No estudo da palavra. Se aprimore naquilo que você acredita que vai ser útil. Amém. Se aprimore, né? Mas entenda, Deus te chamou, é Ele que capacita você. Não fica desesperado, não, porque eu só acho que eu só vou servir, eu acho que eu só vou poder fazer parte, né? Quando eu estiver nesse nível assim. Eu fiquei muito feliz com a entrada do Paulo no grupo da casa, né? E eu sei que ele esperou esse momento do batismo para entrar, né? Mas, meu filho, digno de entrar no grupo, você só foi digno de entrar no grupo porque você reconheceu o quão indigno você é. igual a gente é. E um pouquinho de doido, né? Porque para entrar no grupo tem que faltar alguma coisinha, então tá tudo bem. É o único critério que a gente tem. Mas, tanto que o Paulo falou, então eu vou sair do grupo. Não, porque você tem o principal. Te amo. Mas a gente precisa entender que é isso, todo mundo tem o seu valor dentro do corpo de Deus. A gente não pode desmerecer ninguém. Que Deus guarde o nosso coração, que Deus guarde a nossa mente da soberba, né, da vaidade, só se fizer desse jeito que vai estar ajudando na igreja mesmo, ou não, só se fizer desse jeito é porque eu não sei falar. Amém. Moisés também não falava, tinha língua presa, tá tudo bem. E foi usado de outras formas. Depois Deus até capacitou a falar, mas muito antes disso ele foi usado de outras formas. Então entenda isso, não tem um perfil ideal para você
para Deus te amar mais. Não existe Ele te ama de graça, do jeito que você é, porque adivinha, Ele que te fez, né? E quem sou eu para dizer que Deus me fez errado? Quem sou eu para assumir essa blasfêmia, assim, né, de graça? Mas a gente precisa entender que como o corpo não é meu, não é seu, e é de Cristo, a gente tem mostrado no nosso caminhar, no funcionamento do corpo da igreja, esse Cristo, ou as pessoas identificam um corpo estranho? Tem os cravos nas mãos, nas nossas mãos, no nosso corpinho, o corpo não é de Cristo? Tem ali as feridas do Evangelho, da batalha pelo Evangelho? Tem ali a cabeça baixa, diante do pronunciamento da palavra? Tem ali a humildade nas atitudes feitas? Tem ali a verdade? É isso que o mundo tem visto do corpo de Cristo? Que corpo que eles têm visto, né? O corpo é de Cristo. E é esse Cristo que precisa ser manifestado. Por isso que Paulo vai fazer um alerta. Porque vai ter o pessoal se achando muito. Porque uns tinham dons de profecia, outros de línguas, outros eram apóstolos e outros não eram. E tinha muita gente se achando em cima do outro. E gente não se achando nada, né? E Paulo vai trazer esse texto justamente para instruir a igreja e falar, gente, não tem diferença entre vocês, não tem degrau mais perto do trono de Deus ou mais baixo do trono de Deus, é tudo igual, porque é Deus que faz tudo e em todos. E como que Ele faz? De acordo com a utilidade, de acordo com o que cada um foi chamado. Mas faça no entendimento de que é para servir em favor uns dos outros, cuidando uns dos outros. Aqui a gente vai estar fazendo a votação do horário da igreja. Vamos fazer como? Orando em nosso coração, para que seja em favor uns dos outros. E aí Paulo vai chamar a atenção deles ainda mais, porque o corpo extrapola a ação social, o corpo extrapola ajudar uma velhinha a atravessar a rua, o corpo extrapola jejuns intermináveis, o corpo extrapola vigílias e orações. O corpo extrapola tudo isso. Isso é muito importante, mas o corpo vai muito além disso. E Paulo vai chamar a atenção no capítulo 13, a partir do versículo 1, assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Vou só fazer barulho. Vou estar servindo, vou estar correndo de um lado para o outro, atarefado. Mas se eu não tiver amor, vou ser só um vazio, que quando bate em mim, eu até faço um barulhinho legal, mas ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. É isso que o mundo tem reconhecido dentro do corpo de Cristo? A gente consegue reconhecer isso dentro da igreja? Paciência e bondade? Porque essa é a principal coisa do corpo, para o corpo funcionar. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não guarda mágoa. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não é fácil viver esse amor, não. Eu afirmo, não é fácil. Mas se a gente não vive dele, então a gente não está vivo. A gente ainda está morto nos nossos delitos e pecados, né? No nosso velho homem, que não consegue apresentar a paciência de Cristo, que não consegue apresentar a bondade de Cristo, que não consegue segurar o ímpeto, que não consegue liberar perdão. Não é que é fácil, mas como o Dudu recomendou muito bem a Emily, minha filha, não é você. Mas pede a Deus, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo, Pai, não me irritar com meu irmão. A Margot estava querendo dar na nossa cara no dia
da festividade, porque todo mundo esqueceu que a gente botou a panela de cachorro-quente no freezer e congelou o cachorro-quente. Aí a Margot, vocês são malucos. Mas ela está aqui. Por quê? Porque ela ama a gente, entendeu? Porque se não tiver amor, a Margarete já tinha jogado a panela na nossa cabeça e tinha ido embora. Que a bichinha ficou ali monitorando para não queimar, para esquentar e tal. Mas por quê? Porque o corpo é assim. Ora o pé vai tropeçar, ora o braço vai dar cãibra, a gente vai querer cortar o braço fora, ora um pé vai ter uma coceira, uma bicheira, a gente vai querer cortar o pé fora, e a gente não pode. Por quê? Porque faz parte do nosso corpo. E a gente precisa ter esse entendimento de que dentro do corpo precisa ser identificado características do corpo de Cristo. A igreja de Deus não pode ter a cara de um pastor, não pode ter a cara de uma denominação, não pode ser reconhecida por isso, mas ser reconhecida pelo quê? Pelos cravos nas mãos, ser reconhecida pela bondade, pelo coração de Cristo, que era em íntima compaixão. É o voto, a convocação que Cristo faz a nós. Que vocês se movam por íntima compaixão. Que a minha paz seja o guia dos seus corações para qualquer decisão que vocês forem tomar. Então, que a gente esteja em oração por isso, porque o corpo é feito de células, né? Então, cada um na sua porção. Uns podem ser célula do coração, outros macrófagos, que é uma célulazinha só, outras células do timo, outras células do pulmão, do pâncreas, a célula que você quiser, mentalizar. Mas entenda que você é importante. Sem você, se der um problema em você, infecciona o corpo inteiro, tá bom, você é importante. Em nome de Jesus, mande sinais de alerta quando precisar. Tá legal? Igual o corpo não manda dor, não manda, tá queimando aqui, tá doendo aqui, e a gente olha porque tá doendo, porque é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Então, que a gente tenha esse posicionamento de olhar para o nosso irmão, buscar servir a melhor maneira para o nosso irmão, ter cuidado, orar uns pelos outros, andar junto de verdade. E que a gente possa, de fato, contar uns com os outros, buscando manifestar o perfeito corpo de Cristo, as características de Cristo. Amém? Que isso seja notório em nós, que o mundo possa ver isso. Amém? Em nome de Jesus.